Segundo Crônicas, capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo de número 8. Está escrito assim: acaso não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Nós vamos repetir essa parte do versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por Maceió, por Alagoas, por toda a terra, para mostrar-se forte para com eles, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos ouvir a palavra agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, ó Deus, nós entregamos esse programa nas tuas mãos. Entregamos cada ouvinte agora nas tuas mãos. Não permita que essa pessoa se desconcentre da palavra, que ela desligue a televisão, que ela vá para o quarto, que ela esteja no seu carro, mas atenta, porque esta palavra pode mudar a vida desta pessoa. Desde já nós abençoamos essa casa, abençoamos este lar, esta loja, aonde as ondas sonoras da rádio estiverem chegando, em todo o estado de Alagoas. Receba a bênção de Deus, a paz de Deus, receba a cura na sua vida, em nome de Jesus, amém. Amém. E todos digam amém. Amém. Pastor, é um outro fundo que tem. É um fundo bem delicadinho. Bem delicado, né? Não tem Procura. Amém. Minha gente, então vamos lá. Eu estava pregando ontem na igreja, falando sobre o rei Asa. Asa, ele é descendente do rei Davi e do rei Salomão. E quando Asa assume o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá, ele começa a perceber que é preciso haver uma mudança espiritual naquela terra. Asa, ele quer seguir os exemplos de Davi. Ele quer andar no caminho de Davi. E conta a escritura que esse jovem rei, chamado Asa, ele começa a promover em Judá uma revolução. Ele acaba com a idolatria, ele destrói as estátuas que serviam de tropeço para o povo. Ele dá ordem para que todo Judá e Jerusalém comecem a adorar a Deus. Inclusive, Asa foi um rei tão bom e tão temente a Deus, que ele chegou a se virar contra a religião da própria mãe. Ele tinha uma mãe chamada Maaca, a rainha mãe, e ela mesma tinha um ídolo, ela mesma tinha um falso Deus. E o Asa um dia disse para ela: mamãe, não dá para a senhora adotar essa imagem e colocá-la aqui em Israel mais. Eu sei que a senhora vai ficar triste comigo, mas olha, mamãe, desculpe, eu vou tirar essa imagem dali. E Asa, que era temente a Deus, para promover essa reforma espiritual em Israel, ele chegou a estar indo em contra-fé da própria família. Um jovem decidido, né? Um jovem que tinha um coração na obra de Deus. Isso está escrito aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 2. Nós vamos abrir lá agora no primeiro livro dos Reis. Eu acho tão gostoso o barulhinho das páginas, sabe assim, da Bíblia. Olha a história desse rei, minha gente. Versículo 11. 1 Reis 15, 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, ou
os prostitutos culturais, como diz outra versão da Bíblia. Então havia naquela época rapazes escandalosos. Bom, o que é que a gente entende por um rapaz escandaloso? Você já entendeu, não é? Você já entendeu que isso já havia desde aquela época. Um rapaz escandaloso. Pois é, imagina a cena. Então havia esses escândalos nessa época, e Asa, vendo aquela prostituição, ele disse consigo mesmo: meu Deus, a minha geração está perdida. Jovens da minha idade fazendo essas coisas. E ele começa a trabalhar para tirar isso da terra. Eu não sei como ele tirou, mas a Bíblia diz que ele tirou da terra os jovens escandalosos, os prostitutos culturais. E removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Não sei se você já percebeu, mas a maioria das pessoas que tendem para o lado da homossexualidade também estão ligadas a uma certa religião. Parece até que a coisa já está envolvida junto. E o Asa tirou também todos os ídolos e toda a falsa religião dessas pessoas. Ele tirou da terra. E até a Maaca, sua mãe, a rainha mãe, ele depôs da dignidade de rainha, tirou ela do trono, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma abominável imagem. A mãe dele servia a uma entidade abominável, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. E além de queimar, ele também lança as cinzas dessa imagem no rio. E foi uma inteligente atitude, porque imagina se ele só quebrasse a imagem e jogasse no rio. Um pescador jogaria a rede, traria aquela imagem de novo e diria que foi Deus que trouxe. Isso tem um caso parecido no Brasil, sim ou não? Então ele começa a promover essa reforma. A mãe dele, a rainha Maaca, Maaca quer dizer opressão. Essa mulher que se chama opressão, com certeza, ela oprimiu Asa. Ele é filho da opressão. A mãe dele quer dizer opressão. E mesmo nascendo num lar oprimido, mesmo nascendo num lar idólatra, seu pai sacrificava a Moloque, crianças a um falso deus chamado Moloque, fazia sacrifícios infantis, um pai desviado, atribulado. Mesmo crescendo num lar tão desequilibrado, o rei Asa consegue ser diferente. Ele faz a diferença. Talvez você me ouça agora e diz: pastor Rodrigo, parece com a minha história, porque eu também nasci num lar oprimido, eu também vi coisas terríveis na minha casa. Sim, mas se você está ouvindo essa palavra, é porque desde aquela época Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha uma obra na sua vida. Agora quem vai oprimir o diabo vai ser você. Você que foi muito oprimido, agora é você que vai oprimir o inferno através das obras de Deus na sua vida. Então Deus vai te usar poderosamente como ele usou Asa. E nós vamos ver que daqui para frente, missionário Murta, o reino de Asa foi um reino próspero, foi um reino que cresceu, foi um reino que prosperou bastante, venceu, foi um reino que fez a diferença. Em 2 Crônicas, capítulo 14, volta comigo lá, versículo 2, diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e acabou com o culto nos altares, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Asa ordenou a Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Na sua Bíblia deve estar escrito aí no versículo 5, e também destruiu as imagens do sol, porque Judá idolatrava o sol, achava que o sol era Deus. Pois o rei Asa acabou com essa falsa fé e disse: o sol não é Deus, o sol é uma estrela. E depois disso o reino começou a prosperar. Versículo 6: então ele edificou cidades fortificadas em Judá,
pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Por buscar a Deus, tudo o que ele faz, Deus o prospera. Por ter acabado com a idolatria, tudo o que ele faz, Deus abençoa. Por ter tirado os rapazes escandalosos de lá, Deus está sendo com ele. Versículo de número 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muro, e de torres, e de ferrolhos, porquanto a terra ainda está em paz. Ele sabia que aquela paz era temporária. Porque, amados, Deus vai nos dar paz. Mas a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Então a paz é temporária, momentânea, a gente sempre vai enfrentar lutas. Mas enquanto eles estavam em paz, ele trabalhava. Ele fortificava as cidades, ele aumentava os muros, ele construía ferrolhos de ferro, ele aumentava o número de soldados. Deus vai te dar paz. Escute o que eu estou te dizendo. Se você vai servir ele a partir de hoje, se você decidiu no teu coração colocá-lo em primeiro lugar, então Deus está preparando um tempo especial para a tua vida, um tempo novo para a tua história, um tempo de paz, um tempo de repouso. Mas não é para você ficar em casa, deitado na rede, não. Não é para você ficar passeando só, não. É para você trabalhar. É para você trabalhar, investir na sua vida espiritual, vir para a igreja. Tem pessoas que nos ouvem agora, missionário Murta, ouvem a palavra, dizem que vão vir à igreja, mas nunca vêm. Estão sempre dando desculpas. Ontem foi Santa Ceia, você perdeu uma Santa Ceia. Você tem noção da gravidade disso, amado? Perdeu uma Santa Ceia, tem pessoas que já não ligam mais. Então, Deus vai te dar descanso para trabalhar. Olha aqui, ó, veja só, está escrito. E disse, edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de torres, ferrolhos, porquanto a terra ainda estava em paz. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Então edificaram e prosperaram. Edificaram e prosperaram. É assim que ele está vencendo. Eu profetizo que a sua vida vai ser assim também. Você vai seguir a partir dessa noite edificando e prosperando. Edificando o que caiu. Edificar quer dizer levantar de novo, pôr para cima. Você vai edificar as áreas da sua vida que caíram e vai seguir prosperando, desde que você faça como Asa. Sirva a Deus. Agora, presta atenção. Escute bem o que eu vou te dizer. É lógico que Satanás não está contente com isso. É lógico, ninguém mexe em feridas destas, ninguém mexe num ninho de cobras, de serpentes, ninguém muda essas coisas e fica sem retaliação. Então, o diabo vai cutucar um rei chamado Zera, lá na Etiópia. E esse rei chamado Zera, ele sobe da terra, ele vem da Etiópia com um exército de 1 milhão de guerreiros. Você imagina só o que é 1 milhão de homens, amados? 1 milhão de soldados. E eles vão caminhando pelo deserto, 1 milhão de guerreiros. Imagine a logística que esse homem não teve que movimentar. Imagine alimento, água, porque para movimentar uma tropa, uma infantaria de 1 milhão de guerreiros no meio de um deserto, até o pequeno reino de Judá, o que Judá fez? O que Judá fez? Judá não fez nada. Aliás, Judá incomodou as trevas. Você incomoda as trevas. Eu estou aqui pregando e eu incomodo as trevas. Todos aqueles que buscam a Deus incomodam as trevas. O missionário Murta incomoda as trevas. Mas a gente sabe que Deus é maior. E esse exército é vencido pelo rei Asa. Olha que interessante. Asa faz um clamor tão grande com Deus. Está aqui no capítulo 14, versículo 11, que o rei Zera é derrotado. Zera quer dizer nascer do sol. Ele rebentou, ele destruiu as imagens do sol. E o que o diabo pensou? Esse Asa não pode ficar vivo, porque ele acabou com o meu trabalho. Eu fiz todo mundo acreditar que o sol era Deus. O diabo conjecturando, né? Eu conjecturo o diabo falando. Eu fiz todo mundo acreditar que o sol era Deus, porque uma imagem, tudo bem, a pessoa quebra, mas ninguém quebra o sol. Então não tem como ela não acreditar que o sol não é Deus.
Mas vem esse Asa com essa fé verdadeira e acaba com a idolatria. Então eu vou tocar nesse aqui que se chama Nascer do Sol, para dar uma surra nele e todo mundo ver que o sol é Deus sim. Essa era a intenção do diabo. Mas olha só no versículo 11: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer em uma batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Era uma multidão, parecia gafanhoto. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça a mão do homem contra ti. Asa está dizendo: a luta não é contra mim, não, Senhor, é contra ti, que eles não prevaleçam contra ti. Ele transfere a luta para Deus. É isso que você tem que fazer. Transfere essa afronta para Deus. Deus, não é contra mim não, é contra o Senhor que eles estão fazendo isso. Versículo 12: e o Senhor feriu os etíopes de diante do rei de Judá, do rei Asa, e eles fugiram. Diga glória a Deus, amado. Eles fugiram, porque Asa não se calava. Você que está me ouvindo agora, você se cala, você se omite. Você não quer mudar nada ao seu redor. Às vezes você pensa assim: ah, pastor, eu não gosto nem de me meter na religião da minha família, eu não gosto nem de me meter, sabe, com a vida dos outros, eu tenho a minha fé pessoal particular, eu não quero problema para minha vida, eu prefiro não falar nada. Você pode escolher isso sim, mas você também pode fazer como Asa. Você pode pregar o evangelho, falar a verdade para tua mãe, dizer: olha, minha mãe, só Jesus cura, salva e liberta. Você pode, assim. Asa não estava nem aí, porque a mãe dele ia falar, por ele ter quebrado aquela imagem. A gente não está convencendo você a fazer isso, não é? Isso foi o que ele fez. Asa não estava nem aí porque os rapazes escandalosos iam dizer. Você também, amado, pode fazer a diferença e marcar a sua passagem na terra, ser diferente. Porém, o tempo foi se passando e o rei Asa foi se tornando velho. Olha que coisa, né, Murta? 35 anos reinando em paz e segurança. Mas é impressionante como a pessoa, com o passar do tempo, vai ficando com a fé enferma, doente. A fé fica enferma. Porque agora, depois de 35 anos de paz, Deus coloca ele numa prova. O rei de Israel, que era o rei do reino do norte, que Israel era dividido em 2 reinos, entra em guerra contra ele. Ao invés dele buscar ajuda em Deus, ele vai lá na Síria, um reino completamente ímpio. E ele recebe a ajuda da Síria e derrota o rei de Israel. Mas nem toda a vitória é de Deus. E aí o profeta vai até ele e diz: assim diz o Senhor, eu não te ajudei a vencer 1 milhão? Então por que você foi pedir ajuda à Síria? Ele, com raiva, mandou açoitar o profeta. Além disso, ele ficou tão soberbo, porque este é um sinal da fé enferma, a soberba. A pessoa fica prepotente, não quer receber conselho, acha que está certa. Ele ficou tão soberbo que ele não queria ouvir ninguém, começou a oprimir o povo. E a Bíblia diz que ele caiu doente do pé. Ele teve uma doença no pé. E mesmo doente no pé, mesmo com uma doença no pé, ele não buscou a Deus, amados. Ele não quis chamar a Deus. Mesmo com uma doença no pé, ele pediu ajuda dos médicos e não de Deus. Segundo Crônicas 16, versículo 12. E no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais e morreu. Ele ainda vai ficar 2 anos sofrendo com o pé doente. E nesses 2 anos, o rei Asa, nunca, em momento nenhum, ele mandou chamar um profeta para orar por ele. Ele mandou chamar um sacerdote, em momento nenhum. Mas ele sempre dizia: tragam-me mais um médico. Esse aqui não vale nada, esse aqui não presta. Me dá mais um médico, o mais caro. Ele tem que curar meu pé. E ele morreu com uma doença no pé, porque não recorreu ao Senhor. Pastor Rodrigo, qual o problema de buscar os médicos? Nenhum. Jesus fala dos médicos, Lucas era médico. O problema é você buscar só o médico.
Vai no médico, mas vem buscar Deus também. E se o médico disser que não tem cura, eu te declaro nessa noite a cura, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele pode te curar, te libertar, te tirar dessa cama. Ele pode mudar a sua história, se você crer nele. Ele é o médico dos médicos. Não curou lá? Jesus cura, pode ter certeza, se você tiver fé e acreditar. Mas por quê? Porque sua fé está enferma. E aí eu faço um paralelo com o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias foi acometido de uma doença fatal, mortal. O profeta Isaías foi até ele e disse: prepara a tua casa, porque certamente morrerás. Essa doença, imagina que fosse um câncer. Essa doença é fatal. Ezequias botou o rosto na parede e começou a chorar e dizer: lembra, Senhor, que eu andei em fidelidade diante de ti. Está lá em 2 Reis 20, versículo 1 em diante. Lembra que eu fui fiel. Lembra que eu tirei a idolatria da terra. Meu Deus, eu não quero morrer, me ajuda. Antes que o profeta Isaías saísse do meio da cidade, Deus manda ele voltar e dizer: diz ao meu servo que eu ouvi sua oração, vi sua lágrima e estou lhe acrescentando mais 15 anos de vida. Ele não vai morrer não. E digo mais, ao terceiro dia ele subirás à minha casa para contar o testemunho. Qual é a diferença entre Ezequias e Asa? Eu vou te dizer qual é a diferença. O que determinou que Ezequias, o rei Ezequias, vivesse mais 15 anos, fosse curado daquela doença, e Asa morresse com uma doença no pé, foi a saúde da fé de cada um. Foi o que determinou. Porque a fé sadia, a fé saudável de Ezequias não o deixou perder a dependência de Deus. Enquanto a fé doente do rei Asa o empurrou para o braço do homem, para o braço dos médicos. Quem tem fé doente, fé enferma, está sempre empurrado para o braço de alguém. Você não está na igreja por Deus, você está ali por causa de um amigo, por causa de uma amiga. Você está ali por causa de um pastor, de uma pastora. O dia que esse pastor ou essa pastora, esse amigo ou essa amiga errar com você, porque todo ser humano erra, você perde seu chão. Porque você não vai ter mais a quem recorrer. Você pode perder a salvação, porque no grande dia você vai ter a amarga decepção de saber que no teu coração havia um pedestal cujo homem era o dono dele e não Deus. Quem tem uma fé enferma, amado, dimensiona, aumenta problemas que são pequenos. Um problema no pé, mas ele dimensionou tanto aquilo, ele aumentou, ele ficou tão desesperado que ele confiou mais no médico do que em Deus. Quem tem uma fé sadia consegue transformar grandes tempestades em calmaria. Doenças mortais, como Ezequias, em cura. Mas quem tem uma fé enferma transforma um copo d'água numa tempestade. Porque na época de Abraão, entenda, não tinha igreja na época de Abraão. Não haviam pastores, bispos, nem Bíblia. Só havia Abraão e essa voz que ele ouvia do céu. E Deus disse: Abraão, contigo eu faço um pacto, eu faço um acordo, uma sociedade. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é que ele não vai errar. Anda na minha presença e se esforce para me obedecer. Isso para Deus é ser perfeito. Então eu serei o teu escudo, Abraão, o teu grandíssimo galardão. Você quer que Deus seja o teu escudo? Você que vem sendo atacado com angústias, depressão, problemas, atacado no casamento, atacado na vida financeira, você está sendo atacada, teu casamento não está bem, você sabe que isso é espiritual, você e teu marido não se entendem, como é igual cachorro e gato dentro de casa, vocês não conseguem se conversar, vocês não conseguem se entender, você está sendo atacado na saúde, você quer que Deus seja o teu escudo? Imagina, eu sou teu escudo, Deus diz: eu sou teu escudo, antes do mal chegar em você vai ter que passar por mim. Então você tem que andar na presença de Deus, fazer uma aliança com Deus. Aliança de servi-lo, obedecê-lo, de vir para o altar. Aliança a gente faz no altar. Não é em casa não, é no altar.